capítulo 16, versículo 19. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 34. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez aqui nesta manhã, por o Senhor ter tocado em nossos corações, desde o momento que entramos neste culto, que começamos a cultuar o Senhor. Então nós oramos para que a ministração da palavra do Senhor venha de encontro às nossas vidas nesta manhã, e que possamos ser abençoados em obediência à Tua palavra. Deus, ter nossa vida transformada em nome de Jesus. Que aquilo que nós realmente precisamos ouvir nessa manhã, que o Teu Espírito Santo nos inspire, para que os nossos ouvidos estejam abertos a ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Este é o tempo de buscar ao Senhor. Amém? Esse é um tempo de nós intensificarmos a nossa busca ao Senhor. Mas antes de irmos profundo no tema, vamos ler aqui a palavra do Senhor. Atos 16, versículo 19. Que diz assim: vendo os seus senhores que eles desfizeram a esperança do lucro. Pode colocar para mim o versículo 16, a partir do versículo 16? Acho que é isso. Isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que eles desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou-se do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui, ou aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos de sua casa. Naquela mesma hora de noite, cuidando deles, lavou-lhes as vergonhas dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Glória a Deus. Porque o título da nossa palavra nessa manhã é que é tempo de buscar ao Senhor. Não é novidade para ninguém
que todos nós estamos a atravessar um tempo difícil. Isso não é novidade para ninguém, né? Que todos estamos a atravessar um tempo difícil. Mesmo que talvez pessoalmente, né? Pessoalmente, você tenha dentro do seu, né? Dentro da sua vida, do seu círculo familiar, você esteja com saúde, você esteja passando também por um tempo de prosperidade, pode ser, né? Mas eu creio que ninguém está indiferente àquilo que está acontecendo. Ninguém é insensível a tal ponto de não dizer que nós estamos passando por um tempo que é difícil. Então, todos nós estamos passando por um tempo difícil. Mas é interessante porque ao passar por tempos difíceis, muitas das vezes aquilo que nos faz é nos abatermos fisicamente, nos abatermos emocionalmente e nos abatermos espiritualmente. E parece que num cumprimento da palavra de Deus para os últimos dias, que o amor de muita gente está se esfriando. E isso, o amor de uns para com os outros e se esfriar, é só o reflexo do esfriamento espiritual pelo amor a Deus. Primeiro nós deixamos o amor a Deus esfriar, e depois, por consequência, o amor uns com os outros esfriam também. Isso é um reflexo de algo que está faltando primeiro no nosso espírito, algo que está faltando primeiro no nosso relacionamento com Deus, e aí faz com que nós começamos a nos esfriar espiritualmente, e depois também, de outra forma, faz-nos ficarmos indiferentes, principalmente às coisas de Deus. E é muito interessante que nós sempre temos a frase pronta no sentido de dizer: é muito fácil louvar e adorar a Deus quando tudo está bem. Mas quando as coisas estão difíceis, parece que também fica mais difícil de fazer isso, né? Porque parece que se as coisas contigo estão bem, se está tudo a correr bem, você tem motivos para gratidão. Mas se não estiver a acontecer, você não tem motivos para gratidão. Parece ser assim. Parece ser assim se nós olharmos as coisas e nivelarmos elas no âmbito natural. Que eu só agradeço a você se você me fizer alguma coisa. Se você não me fez nada, eu também não tenho obrigação de te agradecer. Mas a questão aqui, para você e eu que servimos a Deus, a questão da nossa gratidão não está simplesmente direcionada para este tempo agora. A nossa gratidão a Deus é por conta de algo que Ele fez por nós, como está escrito na sua palavra, que foi desde a fundação do mundo, Ele já fez isso por nós. A nossa gratidão a Ele é eterna por algo eterno que Ele já nos fez. Então ela não se limita apenas a este tempo agora que está difícil. Se Ele fizer alguma coisa, nós agradecemos. Não, mas nós agradecemos a Ele pela eternidade que Ele colocou em mim e você. Que a Bíblia diz que aquilo que está preparado para os filhos de Deus é desde a fundação do mundo. Mesmo porque a palavra dele diz que Ele te conhecia. Mesmo antes de você existir, Ele já sabia quem era você. Porque Ele te conhece desde a eternidade. Então este é um tempo de buscar o Senhor. Este é um tempo de nós intensificarmos a nossa busca. Esse é um tempo de nós intensificarmos a nossa oração. Esse é um tempo de nós intensificarmos a nossa adoração a Deus, o nosso louvor, a nossa devoção. Este é um tempo de buscar ao Senhor. Este é um tempo de voltar para Deus. Sabe por que eu escolhi esse texto aqui? Eu escolhi esse texto porque assim, olha, vamos pegar aqui este apóstolo, o apóstolo Paulo e Silas. Esses dois companheiros, essa dupla, né, que quando você lê o livro de Atos, você lê a história dos dois, eles fizeram tanto pelo reino de Deus. E um dia, pregando a palavra do Senhor, preste bem nessa história, preste bem atenção aqui. Eles tinham largado as suas vidas comuns. Conhecendo bem a história de Paulo, Paulo tinha, né, um status de soldado romano. Ele tinha um status de um grau de hierarquia no meio do seu exército. Ele era uma autoridade confiável dos sumos sacerdotes, de fazer aplicar a lei de Moisés na vida das pessoas, porque também ele era judeu, além de romano. Ele tinha isso. Ele era, poderíamos dizer, um grande legalista da lei.
uma autoridade respeitada. Mas, no entanto, ao encontrar com Jesus, ele largou isso tudo de parte para poder ir pregar o evangelho, aquilo que era importante para ele, que dava um status para a sua vida. Ele deixou isso de fora para poder ir anunciar o evangelho. E nesse dia ele e Silas estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus havia mandado fazer lá em Mateus 28. Pregar o evangelho. Sabe, deixa eu te falar aqui uma coisa, irmãos. Isso tem que ficar muito claro para o povo de Deus. Mesmo que você sirva a Deus, você é filho de Deus, você é o fervoroso, você é a pessoa mais fervorosa que existe neste culto que nós estamos cultuar aqui. Isso não diz, isso não dá direito, não dá garantia que nós não vamos passar por lutas. Isso não dá garantias que a gente não vai passar por tribulações. Não dá garantia disso. Aí você fala assim, pastor, eu vim para ouvir outra coisa. Mas eu tenho que te falar a verdade. Essa é a verdade. Nós passamos por lutas. Então esses dois homens estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus mandou. De até ter deixado a sua vida comum, de deixado a sua profissão, de deixado para poder anunciar o evangelho. Em troca de quê? Em troca de ver vidas transformadas, em troca de ver pessoas serem abençoadas, em troca de ver pessoas libertas, em troca de ver pessoas curadas. Era isso que eles estavam a fazer. E de repente eles chegam num lugar onde uma pessoa estava possessa de um espírito. E esse espírito é um espírito, como o texto diz, de adivinhação. E aquilo repetidamente atrás deles, de certa forma, para alguns pensavam assim, está falando a verdade. Mas para quem bem entendia, estava a atrapalhar. Estava a atrapalhar. Porque a verdade é o seguinte, a mensagem de Paulo e Silas era uma mensagem profética. Era uma mensagem profética que se as pessoas se arrependessem dos seus pecados, tinham direito à vida eterna. Era uma mensagem profética. E há um espírito adivinhador que também falar o que eles eram, sem as pessoas saberem. Parecia que estava a adivinhar algo que estava oculto das pessoas e também que era poderoso. Mas na verdade estava a atrapalhar. E Paulo, aqui cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, faz o quê? Repreende aquele espírito mau. E a Bíblia diz que na hora o espírito mau saiu. Mas o que acontece? Isso causou um problema. Porque essa moça era tipo que um escravo espiritual de algumas pessoas. E esse trabalho de adivinhação trazia lucro para essas pessoas. E essas pessoas não gostaram disso. E pegaram esses homens que estavam fazendo bem para as pessoas. Estavam fazendo bem ou não? Estava fazendo bem para as pessoas, trazendo para eles a mensagem da salvação, trazendo para eles a mensagem poderosa de cura, trazendo uma mensagem poderosa de libertação. Coloca eles na prisão. E aqui agora entra aqui o ponto-chave da nossa mensagem nessa manhã. Eu e você precisamos de intensificar a nossa adoração a Deus e o nosso louvor e a nossa oração, intensificar muito mais a busca pelo Senhor, sim, nas horas difíceis, mas uma busca no ponto de adorar e louvar ao Senhor. Porque na verdade, geralmente quando nós estamos passando por alguma coisa difícil, nós ficamos querendo procurar a razão o porquê de. E muitas das vezes olhando para a nossa vida, nós olhamos e não achamos nenhum erro, e nós falamos assim, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei para me acontecer isso? E muitas das vezes vamos pelo mérito de eu não mereço isso. Essas pessoas não mereciam, esses dois homens não mereciam isso. Sabe, mas eu e você precisamos de aprender uma coisa. De que tudo aquilo que nos acontece pode ser um meio para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Mesmo porque a palavra que nós conhecemos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que, aleluia, de você que serve a Deus. As coisas têm que contribuir. Mas para que as coisas contribuam, eu e você precisamos de fazer o que é certo. E a palavra diz aqui que esses homens foram levados em meio às autoridades. E para que não bastasse só estar preso,
Ainda mandou, olha. Ainda mandou bater, chicotear. Sabe? A gente fica pensando assim, se fosse eu ou você, como é que nós faríamos essa nossa oração? Muitas vezes nós fazemos a oração assim, Senhor, olha, não vale a pena, já vi que não vale a pena. Mas eu não estou pregando o seu evangelho. Mas eu não estou cumprindo com a palavra. Mas eu não fiz, não foi em seu nome, não foi em seu nome que eu fiz, eu libertei a moça. Não é em seu nome que eu estou fazendo as coisas. Mas eu não vou no culto todo dia. Mas olha, eu não oro todo dia, eu não faço devocional todo dia. Mas olha, eu não vou no grupo de vida todo dia, Senhor. Olha, eu não canto todo dia. Eu não louvo o seu nome todo dia. E olha o que me acontece. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja pensando, realmente não vale a pena. Não vale a pena porque eu sirvo a Deus há tantos anos. Não vale a pena porque eu faço meu devocional direitinho. Eu oro todo dia. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu até dou meus dízimos e ofertas. E olha o que me acontece. Olha só o que está me acontecendo. Eu não mereço isso. Nunca entra nesse mérito aí de merecer ou não merecer, desmerecer, não. Não é por aí. Aquilo que eu tenho que pensar e você tem que pensar é que este é tempo de buscar o Senhor. E se está difícil, nós aumentamos a intensidade, nós vamos adorar mais ainda. Sabe, parece que é contra a cultura que esses homens presos, pés no tronco, correntes, acorrentados. E aí é o seguinte, está tudo bem com você, Silas? Está dele aqui as costas. Realmente, dessa vez foi. Porque os açoites desta época, geralmente as pessoas, quando eram consideradas açoites, eram 40 açoites. E esses 40 açoites só podia ser menos se eles vissem que a pessoa não ia aguentar. Então era até onde a pessoa aguentasse. Se ele aguentasse os 40, era 40. Se aquelas autoridades vissem que aquela pessoa tinha fragilidade e não aguentasse os 40 açoites, era até onde ele aguentasse. Então com certeza não foi pouquinho não. Eles estavam bem maltratados. E aí, como o texto diz aqui, os camaradas começam a cantar. Como é que está escrito aí? Aleluia. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Agora eu fico imaginando assim, que tipo de oração? Que tipo de oração que eles faziam? Aleluia. A palavra de Deus fala lá nos heróis da fé. E há um texto que fala dos heróis da fé, é o seguinte: homens que a terra não era digno deles. De tão especiais em fé que essas pessoas foram, que a terra não era digna deles. Pisaram aqui na terra. Eu tenho essas pessoas assim. E deixa eu te falar aqui uma coisa. Os heróis da fé continuam. Ali contaram a história dos heróis do passado, mas tem os heróis do presente. Seja um herói da fé do presente também. Não simplesmente para o heroísmo de cantar aí que você é o herói, mas seja um herói da fé para glorificar o nome do Senhor. Sabe, imagina a oração que esses homens faziam, né? Eu sempre gosto de mentalizar e pensar o que eles oravam. Né? Como é que nós começamos a oração nossa? Nós geralmente começamos a oração: Senhor, eu te agradeço. Ele ia agradecer, Te agradeço por esses açoites. Eu te agradeço por estar fazendo a obra do Senhor e acontecer-me isso. Não, eu não. Eu creio que aquela oração era assim: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é Deus. Eu te agradeço porque se o Senhor permitiu que isso acontecesse, é porque o Senhor tem uma coisa muito especial para fazer. Eu estou esperando ver o desfecho dessa história, por isso que eu estou orando assim. A oração deles deveria ser assim: eu estou à espera do desfecho dessa história. Essa história não vai acabar com a gente aqui nessa prisão assim, não.
porque nós estávamos fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. Então eu creio que o Senhor permitiu que isso acontecesse, que a gente estivesse aqui no tronco, que a gente estivesse aqui, porque o Senhor tem algum propósito nisso, e nós queremos descobrir o propósito. Nós estamos à espera do fim dessa história, para a gente ver qual é o propósito que o Senhor tem para isso. Os pés no tronco, as costas ardendo dos vergões. E aí agora, puxa o hino aí, canta aí uma música. Veja bem, a Bíblia diz que quem está triste faz o quê? Quem está triste, ora. Então, Senhor, nós estamos tristes porque está ardendo aqui, então nós estamos orando. Mas ao mesmo tempo também nós estamos alegres. Então puxa a música aí, Paulo. Puxa a música aí, Silas. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Senhor, te agradeço, te agradeço. Estavam cantando uma música. Poderia ser também aleluia, aleluia, aleluia. Ou poderia estar cantando uns salmos, que eram as músicas que eram mais cantadas na época. O Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. 1000 vai cair do nosso lado, 10.000 à direita, mas nós não vamos ser atingidos. Estavam cantando alegre ao Senhor. Você quer ser fortalecido espiritualmente? Você quer ultrapassar essas barreiras? Porque muitas das vezes as barreiras que nós atravessamos, elas não são barreiras apenas das coisas que nos faltam ou das coisas que nos acontecem, mas elas são barreiras que estão impregnadas na nossa mente, na nossa alma, que não deixa a gente avançar nem para adorar a Deus. E a gente precisa de romper com esses limites. Você precisa romper com esses limites, nesses tempos que não são fáceis, adorar o Senhor, louvar o Senhor, porque o final da história será maravilhoso. Cantavam hinos e davam glória a Deus, sabe? E quando eles faziam isso, quando nós cantamos, quando nós adoramos a Deus, quando nós oramos, nós atraímos a presença de Deus de uma forma sobrenatural. Que foi isso que aconteceu. A palavra diz aqui que à meia-noite houve-se um tremor. À meia-noite houve um terremoto. O louvor e a adoração daqueles homens, a oração e o louvor, a busca por Deus, a busca pelo Senhor, chegou no lugar onde deveria chegar. Sabe, irmãos, paramos um pouco aqui. Eu vejo pela história de Jó, eu vejo que Deus ainda continua dando testemunho de muitas pessoas. Eu penso assim. Por favor, não me ignore, não me leve mal por aquilo que eu vou te dizer, porque é eu que penso assim. Na história de Jó, só que abrindo aqui um parêntese, na história de Jó, a Bíblia diz que houve a reunião dos filhos de Deus no céu. Está lá no livro de Jó, logo no capítulo 1, você pode ler e conferir. E Satanás apareceu nessa reunião, e Deus pergunta a ele: de onde vens? Ele diz assim: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus pergunta: você viu meu servo Jó? E aí Deus emenda: homem temente, homem fiel, que sabe desviar do mal. Deus deu um testemunho de Jó. E naquele dia, agora voltando aqui, naquele dia, irmãos, eu imagino que a hora que esse louvor começou a chegar ao céu, imagine você. Começou a chegar o louvor no céu. E agora, né, os olhares começam, mas de onde está vindo o louvor? Está vindo da cadeia, sim, mas aquelas pessoas não era para estar reclamando, não era para estar chorando, não era para estar excomungando, não era para estar reclamando, não era para estar murmurando, não era para estar tudo. Eles estão cantando.
testemunho que se ouvia do céu é que aqueles homens, sendo injustiçados, que era mesmo isso, estavam clamando a Deus, adorando a Deus, louvando ao Senhor e cantando, gente. Eu espero que nessa manhã essa receita sirva para nós aqui nessa manhã. Que neste tempo nós intensificamos a nossa busca por Deus, a nossa adoração ao Senhor. Que aí você vai ver resultados maravilhosos na sua vida, em nome de Jesus. E agora imagine você, as pessoas que estavam junto, que tinha mais presos. Que música é essa? A Bíblia diz que eles estavam ouvindo. Nós precisamos influenciar, irmãos, ao nosso redor, com a nossa busca por Deus, com o nosso louvor a Deus, com a nossa adoração ao Senhor. As más notícias e as reclamações já tem aí quem faz, já tem quem dá. Mas o que nós estamos muitas das vezes vendo nesse tempo é que o povo de Deus, o povo abençoado do Senhor, os filhos de Deus, em vez de ter uma palavra de esperança, em vez de ter uma palavra de conforto, em vez de chamar a pessoa que está triste, eu vou fazer uma oração por você. A pessoa, os que deveriam louvar, adorar ao Senhor, estão formando filas com aqueles reclamões, com aqueles murmuradores, e muitas das vezes reclamam até de Deus. Misericórdia. Com certeza, se fosse fazer uma entrevista naquela cadeia, muita gente, talvez quase todos, que é assim que funciona na cadeia, todo mundo era inocente. Eu estou aqui, mas fui injustiçado. Outro, eu fui aqui também, mas estou injustiçado. Eu estou aqui por causa disso, estou aqui por causa de outro. Eu peguei uma pena, mas a pena é grande demais. Eu não mereço isso. Eu tenho família para criar, eu tenho família. Muita gente ia reclamar, mas os homens de Deus chegaram lá e fizeram a diferença. Estavam todos passando pelo mesmo problema, todos estavam presos, mas duas pessoas marcaram a diferença. Deixa eu te falar, nós estamos vivendo um tempo que o mundo passa pelo mesmo problema. Os filhos de Deus e os que não são, estão todos no mesmo barco. Mas uma coisa é, nós precisamos de marcar a diferença. Nós temos que fazer a diferença do povo de Deus. E ela começa como? Ela começa louvando e adorando o Senhor. Ela não começa reclamando. É mais fácil a sua oração fazer efeito do que a sua reclamação fazer efeito lá no céu. A sua oração faz, a sua adoração faz, o seu louvor faz, a sua reclamação não faz não. Quem somos nós para reclamar alguma coisa? Então a palavra de Deus fala que eles estavam adorando ao Senhor. E de repente acontece um terremoto. E aí a bênção, por conta de dois, vem para todos. O que acontece aí? Versículo, Atos 16, versículo 25 e versículo 26. Atos 16, versículo 25 e 26. Diz assim, 25. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E o que os demais faziam? Deixa aqui, pode deixar aí o texto aí, deixa esse aí. E os demais escutavam. Deixa eu te perguntar aqui, responda só para você mesmo. O que as pessoas têm escutado da sua boca esses dias? Isso é importante. O que eles têm escutado da sua boca? Eles oravam e cantavam louvores. O que as pessoas têm ouvido de você? O que as pessoas têm ouvido da igreja esses dias? O que as pessoas têm ouvido da igreja? E deixa eu te falar, não é a igreja Missão Cristã Internacional. Não estou falando disso não, estou falando igreja, você é igreja. Nós somos igreja. O que estão ouvindo da igreja, que é você aí hoje? A igreja já tem uma promessa de Deus. A igreja tem uma promessa que o próprio Jesus profeticamente disse que nem as portas do inferno prevaleciam contra a igreja do Senhor. A igreja tem essa promessa. Quem é a igreja?
Não é a Missão Cristã Internacional, não é a Igreja Assembleia, não é a Igreja Batista, não é a Igreja Universal do Reino de Deus, não é, não, a igreja, o povo, a igreja, você, eu, nós somos aqui, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Então nós estamos reclamando de quê? Então esses aqui, os seus companheiros de prisão, escutavam o que eles estavam. Que música maravilhosa. Nunca veio aqui ninguém na cadeia para fazer uma oração tão bonita. Nunca veio alguém aqui para poder cantar uma música tão bonita. Ai, como você, né? Às vezes a gente ouve aí testemunhos. Ai, como você é uma pessoa alegre. Ai, como eu gosto de ouvir você falar essas coisas. Ai, essas músicas que vocês cantam. Ai, essas músicas, né, mexem com o nosso coração. A música deixa a gente melhor. Isso é o louvor a Deus, faz isso, gente. Espero que você se sentiu tão bem aqui na hora do louvor, não foi? O louvor faz isso. Eles cantavam. Então eles começaram, irmãos, de certa forma ali naquela prisão, eles começaram a influenciar as pessoas que estavam lá para estar num momento abençoador. E aí, versículo 26. E de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces. A oração, o louvor fez os alicerces sacudir. E sabe o que acontece? Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de dois. Dois buscam todos ser abençoados. Dois adoram, todos são livres. Dois oram, todos são livres. Irmão, você já percebeu a diferença que você pode fazer? Você já percebeu a diferença que esse grupo que está neste culto hoje, nessa manhã, pode fazer? Se nós começarmos realmente a buscar ao Senhor, se a gente começar a adorar a Deus de verdade, se a gente começar a louvar a Deus de verdade, você já imaginou o que pode acontecer? Cadeias vão cair, pessoas vão ser livres, pessoas vão ser abençoadas, famílias vão ser restauradas, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, se nós nos propormos para buscar ao Senhor. Esta é a maneira de Deus atuar, irmãos. A maneira de Deus atuar não é quando nós reclamamos, mas quando nós adoramos, aí Deus atua. Sabe, eu quero chamar você para um texto na palavra de Deus que está no livro de Oséias, no capítulo 10 e o versículo 12. Oséias capítulo 10 e versículo 12. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha. E faz o quê? E chova justiça sobre vós. Veja bem aqui. Pode deixar o texto aqui, faz favor. A justiça, irmãos, de Deus não é a nossa justiça. Se eu e você fôssemos aplicar a justiça para Paulo e Silas, no mínimo que nós fazíamos para poder compensar aqui as coisas, a gente ia pegar os homens que mandaram prender eles injustamente e botar na prisão. Isso era o mínimo. Nós íamos no mínimo, para compensar aqui, a gente ia no mínimo pegar as pessoas que deram aqui uma tarefa neles e também vem aqui experimentar para ver se é bom. Isso é justo? Que dá aqui umas 40 neles também, para ver se é bom fazer isso com quem, né? Põe eles aqui na prisão também.
No mínimo nós íamos pedir uma indenização por danos morais, né? Pedir aqui uma indenização por danos morais. Fizeram isso com o povo de Deus aí, tá? O Estado romano vai ter que indenizar vocês aqui por causa disso que vocês fizeram, esses homens que são abençoados. Isso era a nossa justiça. Sabe como é que é a justiça de Deus? Deus vem, livra eles e livra as pessoas que estão perto deles. E Deus vem e faz com que o carcereiro converte. Usou, irmãos, essa situação tão triste para o carcereiro se converter. Sabe, eu e você precisamos de aprender a orar ao Senhor. Senhor, eu sei que eu estou passando por situação, é realmente uma situação difícil, mas quem é que o Senhor vai abençoar com essa situação? Se na verdade a situação que eu estou passando é uma situação difícil, mas se o Senhor está querendo fazer grande obra através daquilo que eu estou passando, Senhor, olha, a única coisa que eu peço ao Senhor é que eu enxergue com os meus olhos espirituais a direção que o Senhor está me levando, e mais nada, está tudo bem assim. Cadeia de todos saíram, todos ficaram livres. O carcereiro, com medo disso tudo, queria suicidar. Paulo, não, nós estamos todos aqui, calma lá. O homem converte, o homem leva Paulo para sua casa, foi isso que a Bíblia diz. O homem leva Paulo e Silas para sua casa, cura os vergões, lava os vergões. Você vai ficar aqui agora, você é meu convidado para ficar aqui na minha casa. A autoridade agora leva ele para a casa deles. E os maiores beneficiados foram quem foi salvo esse dia por conta desse acontecimento. E o acontecimento não está aqui como forma de reclamação e de algo ruim que aconteceu com Paulo e Silas, mas algo bom que aconteceram por causa do livramento de Deus e por causa das pessoas que conseguiram encontrar Jesus aquele dia por causa dessa situação. Nós precisamos aprender, irmãos, a orar e falar com o Senhor. Senhor, glorifica o teu nome na minha vida. Que o seu nome seja glorificado através da minha vida, que através das dificuldades, provações que eu esteja passando, que o seu nome seja glorificado. Sabe que porque se o nome do Senhor for glorificado na nossa vida, aí o fim da história é diferente. Essa história começa de uma forma, tem um meio de uma forma, mas tem um final glorioso. Por quê? Porque haviam pessoas que estavam dispostas a ir até o fim para que alguém fosse abençoado. Talvez esse tempo da sua vida está sendo um tempo difícil pessoalmente, não um tempo global, mas um tempo difícil pessoalmente. Você esteja passando por lutas, esteja passando por provações, esteja até sendo injustiçado, porque é uma coisa que parece até comum neste mundo, a gente ser injustiçado. Talvez tenha até acontecido isso com você está sendo injustiçado. Mas eu quero te convidar nessa manhã a fazer uma oração. Senhor, abra meus olhos espirituais para que eu possa ver pelo menos o fim da história, que o seu nome seja glorificado na minha vida, nessa dificuldade, nessa injustiça, que o nome do Senhor seja glorificado, não a mim, Senhor, mas que o seu nome seja glorificado. Glória a Deus. Então, nesse texto do profeta Oséias, em um momento muito conturbado da vida de Israel, e um momento conturbado porque Israel estava recebendo, irmãos, uma recompensa por aquilo que eles tinham feito mal. Eles não estavam sendo injustiçados, eles estavam colhendo mesmo. Mas a voz que vem para o profeta aqui é dizer para eles o seguinte: olha, mesmo sendo assim, irmãos, mesmo que seja por conta dos seus erros, mesmo que seja por conta de coisas que você fez que não agradou o coração de Deus, seja injustiça ou seja não, ou seja, talvez foi porque você está sendo injusto, alguma coisa está sendo injusta com você, ou talvez você mesmo plantou e está colhendo, não interessa aqui. O que eu quero te dizer é o seguinte: que se você buscar o Senhor hoje, se você louvar a Deus hoje, você está semeando. Fazendo o quê? Semeando segundo a misericórdia. Porque misericórdia é nós não ganharmos aquilo que nós merecemos. Que você possa semear louvor e adoração para que a misericórdia de Deus venha na sua vida. Em nome de Jesus.
Porque semeando assim, sabe o que vai acontecer? Ele vai chover a justiça sobre vós. E a justiça que Deus faz chover sobre nós hoje é a justiça da sua graça, que é um favor imerecido que Ele dá para nós. Sabe, eu quero convidar você a mudar sua semeadura a partir de hoje. Se você tem semeado contendas, se você tem semeado palavras de maldição, se você tem semeado palavras de murmuração, se você tem semeado tantas palavras que não deveria, eu quero te convidar a mudar sua semeadura hoje, começar a semear em misericórdia. Comece a semear, Deus te abençoe. Comece a te semear, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor. Comece a semear, tu és grande, Senhor. Comece a semear, Senhor, eu preciso de amar meu irmão, eu vou amar meu irmão. Comece a fazer isso, Senhor, eu quero semear palavras boas, eu vou anunciar o teu evangelho. Eu vou anunciar que o Senhor cura, eu vou anunciar que o Senhor liberta, que o Senhor leva para o céu. Eu vou mudar minha semeadura. Mude a semeadura das suas palavras a partir de hoje, porque esse é o tempo de buscar o Senhor, meus irmãos. Esse não é o tempo de você ficar, sabe, gastando o seu tempo naquilo que não vale a pena. Isso não é tempo de você gastar o seu tempo de tantas coisas que é só apenas o entretenimento, que é um entretenimento de momentos, porque na verdade a realidade do mundo mudou e as coisas estão claras aí para toda a gente ver. Que muitas das vezes aquilo que nós vemos virtualmente, irmãos, é simplesmente um engodo do inimigo para nos tirar do propósito. Pare de perder tempo com coisas que não têm valor e comece a buscar a Deus, buscar o Senhor, que esse é o tempo disso. Às vezes nós estamos nos apegando, irmãos, com uma desculpa, apenas com uma desculpa de buscar a Deus. Porque agora tem muitas coisas virtuais, muitas coisas virtuais. Se você consegue mesmo adorar a Deus no culto virtual, amém, glória a Deus pela sua vida. Se você consegue ser impactado pela mensagem virtual, glória a Deus pela sua vida. Essa é uma ferramenta maravilhosa que Deus nos deu para pregar o evangelho desses dias. Mas não use isso como desculpa. Não use isso como desculpa para você não pagar o preço. Porque na verdade Deus conhece muito bem nosso coração. E Ele sabe quando é apenas uma desculpa. E Ele sabe quando é uma ferramenta. Ele sabe muito bem. Porque se nós conseguimos fazer isso, adorar o Senhor, conseguimos buscar o Senhor, nós conseguiríamos também pela mesma forma evangelizar. Conseguimos pela mesma forma mandar a mensagem. Mas não adianta nada você estar aqui domingo, seja aqui presencial, seja aí online, onde você estiver. Não adianta nada você estar aqui ou online no grupo de vida, ou tudo isso, tudo que nós temos hoje de cultos, que são muitos. Só de MCI agora de manhã tem muitos cultos. Você tem a opção de você ouvir a mensagem se você quiser. Mas se isso não transformar a sua vida, se isso não trazer algo poderoso para você buscar o Senhor, isso de nada vale. Ainda ontem eu falava com uma pessoa, com a autoridade de homem de Deus, vir ao culto por obrigação, melhor você não ir. Nós não estamos aqui cumprindo tabela de que nós temos uma obrigação de estar aqui domingo. Ninguém tem obrigação de estar aqui. Você não tem obrigação para estar em lugar nenhum. Você é livre. Mas eu espero que você tenha um compromisso com Deus e com o corpo de Cristo. Eu estou aqui por compromisso que eu tenho com Deus e com o corpo de Cristo.
porque eu sei que cada membro desse corpo bem ajustado cresce para a maturidade, para a glória de Deus. Sabe, irmãos, nós não estamos prestando um culto para você. Não, nós estamos cultuando juntos. Você é importante no culto. Você é importante no culto. Seja aqui onde você estiver, você é importante no culto. Mas você só tem essa importância se você fizer aquilo que é para fazer, se você buscar o Senhor. Esse é o objetivo do culto. É para nós nos aproximarmos de Deus, é para nós sentirmos a presença de Deus, é para que Deus possa atuar na nossa vida. Então deixa eu te falar, vamos mudar essa maneira de semear. Eu ouvi uma mensagem uma vez de fim de ano que mudou a minha maneira de pensar. Porque muitas das vezes a gente vê, e no meu caso, que conheço um pouco, né, da palavra de Deus, da leitura daquilo que eu já ouvi e tudo mais, conheço. Então, muita coisa, se a gente não tomar cuidado, ela fica no mesmice do saber e não da revelação. E um dia eu ouvi uma mensagem o seguinte: talvez, se eu não estiver enganado, nós estávamos no ano de 2007. E a pregação dizia: talvez, no ano de 2006, você colheu aquilo que você plantou no ano 2000, no ano de 2005. Que tal agora, nesse ano de 2007, você começar a semear diferente? Talvez na boca de muita gente aí, 2020 foi um ano péssimo. Para mim foi um ano abençoadíssimo. Hã? Sim. E para você foi um ano bênção. Porque se não fosse um ano abençoado, você não estava aqui para contar a história. Ou seja, você está aqui, é porque Deus cuidou de você todos os dias. Ele esteve com você todos os dias. Se você está cultuando essa manhã, onde você estiver, você só está aí porque Deus cuidou de você todos os dias. Então esse é tempo de buscar o Senhor, é tempo de adorar o Senhor, é tempo de agradecer a Deus, porque nós cá estamos. E deixa eu te falar, nós não estamos cá apenas para poder fazer o número para os 7 bilhões de pessoas que ainda tem da humanidade na terra, não. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Você está aqui para fazer a diferença. Você está aqui para fazer a diferença. Você precisa de impactar o meio. Você tem que fazer diferença no meio onde você está, onde Deus te colocou. Você precisa fazer diferença. Semearmos de uma forma diferente. O texto aqui pode voltar para nós? Oséias. Porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e chova justiça sobre nós. Haverá um tempo quando chover essa justiça. Não haverá choro, não haverá mais pranto e não haverá mais dor. E eu quero encerrar aqui essa mensagem nessa manhã falando para você: esse é tempo de buscar o Senhor. E quero te convidar para nós buscarmos o Senhor com intensidade agora nessa manhã. Nesses minutos que faltam para nós terminarmos este culto. Quero te convidar, se você estiver à vontade, a colocar de pé. Os irmãos louvam, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Sabe, por conta das próprias regras de segurança, eu não vou chamar aqui na frente para a gente não aglomerar aqui na frente. Mas aí onde você está, eu tenho fé que Deus pode sacudir as cadeias aí mesmo. Aquilo que te prende, aquilo que está fazendo com que você realmente não esteja vivendo um propósito de Deus. Aquilo que tem trazido para o seu coração talvez até uma mágoa, até uma mágoa para com Deus por alguma coisa. Então nesta manhã as cadeias vão cair em nome de Jesus. E você vai fazer a sua oração, você vai buscar o Senhor nessa manhã. Sabe, se você tiver à vontade, feche seus olhos mediante aquilo que você ouviu nessa manhã. Onde você estiver, eu quero te convidar a orar ao Senhor.
Faça aí uma oração ao Senhor. Faça aí uma oração ao Senhor. O que você ouviu que impactou a sua vida nessa manhã? Ore ao Senhor. Fala: Senhor, eu te agradeço por aquilo que eu ouvi. Eu agradeço por aquilo que veio direto ao meu coração. Eu agradeço por o Senhor ter despertado, se foi o caso, se houve um despertamento na sua vida nessa manhã. Sabe? Se você quer reafirmar o seu compromisso com Deus nessa manhã, fala com o Senhor nessa manhã: Senhor, eu entendi muito bem aquilo que o Senhor quis dizer no meu coração nessa manhã, e quero reforçar aqui a minha aliança contigo, Senhor, em dizer ao Senhor que eu quero te servir por todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero te servir, eu quero te seguir, em nome de Jesus. Ore aí ao Senhor e já já estarei orando por todos nós. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus.